Hoje estudaremos as vogais em hebraico, mas inicialmente conheceremos um pouco da história das vogais. Como assim história? É que quando surgiu a escrita hebraica, aproximadamente no século X a.C., apenas consoantes eram utilizadas. As vogais foram acrescentadas em etapas, várias etapas. A primeira delas ocorreu entre os séculos 9 e 6 a.C., quando foram adicionadas vogais no final das palavras. Para isso, foram utilizadas três consoantes, Re, Vav e Yod. O Re representaria as vogais A, E e O, o Vav é a vogal U e o Yod é a vogal I. Elas foram denominadas mães da leitura. Em seguida, após o exílio babilônico, cerca de 586 a.C., começaram a usar estas mães da leitura também dentro da palavra, mas apenas Vav e Yod. O Re continuou a ser utilizado no final das palavras. O Yod passou a representar o I e o E, o Vav, o O e o U, e o Re, o A e o E no final das palavras. Já na era cristã, a partir do século VI, um grupo de escribas judeus tiveram uma missão de reunir os textos considerados sagrados pelos judeus apenas em um único escrito. Este grupo recebeu o nome de Escola de Massorá. Massorá é uma palavra hebraica que tem o sentido de tradição. Aqueles escribas então foram chamados massoretas. Entre os séculos 6 e 9 d.C., eles criaram os pontos, que em hebraico fala-se nikudot, e trabalharam os textos. Os sinais não se resumem apenas às vogais. Muitos outros existem para ajudar na recitação e também por questões gramaticais, mas por enquanto estudaremos as vogais. Existem diferentes tradições quanto à vocalização do texto bíblico. A mais conhecida é chamada tradição tiberiana, desenvolvida nas escolas dos escribas de Tiberíades, junto ao Mar da Galileia. Utilizaremos aqui os nomes das vogais conforme o curso que fiz vinculado à Universidade Hebraica de Jerusalém. Então vamos aprender as vogais. Apesar de apresentarmos 17 formas para representar os sons vocálicos, precisaremos aprender apenas 10 deles, visto que a junção destes com as mães da leitura formarão as demais. As vogais estão divididas entre longas e breves, por questões gramaticais apenas. As que são acrescidas das mães da leitura serão sempre vogais longas. Então comecemos o nosso estudo. Vamos estudar os sinais massoréticos, especificamente as vogais, e nós vamos estudá-los a partir dos correspondentes na língua portuguesa. A gente vai colocar cada correspondente na língua portuguesa, então acompanhem comigo. Nós veremos então os que são correspondentes ao som vocálico A. Nosso som vocálico A. Quais são esses correspondentes que nós temos? Primeiro deles, o patá. Patá é esse tracinho aqui abaixo da letra. Você pode dizer, mas que letra, professor? Ah, essa letra aqui pode ser qualquer letra. Como nós não queríamos fixar em uma letra para não confundir, nós colocamos esse círculo. Então nós vamos colocar as vogais com um círculo representando a letra, esse círculozinho pontilhado. Então a vogal patá é essa vogal, é esse tracinho aqui abaixo da letra, e ela é uma vogal breve, representando o som do A. Também representando o A tem a kamatis. Kamatis é esse tracinho, esse Tzinho aqui, abaixo da letra, e é uma vogal longa. Então nós temos dois representantes do A. Representando o E, no hebraico, nós temos o segol. Segol são esses três pontinhos, dois em cima e embaixo, e eles ficam abaixo da letra também, e ela é uma vogal breve. Temos ainda o tsere, que são dois pontinhos apenas abaixo da letra, e ela é uma vogal longa. Representando o som do I, nós temos o hirik, que é apenas um pontinho abaixo da consoante, e ela é uma vogal breve. O som vocálico O, nós temos o rolen. O rolen, vocês percebem que deixou de ser agora embaixo e passou a ser acima da letra. É acima e um pouco do lado esquerdo, um pouco para a esquerda. Esse é o rolen representando a letra O, e é uma vogal
longa. Temos também agora, percebam que mudou, aqui não é uma letra qualquer, é só o VAV, é a letra VAV, a consoante VAV. Então é o Rolen VAV. O Rolen é o mesmo daqui, o primeiro que nós vimos, ele fica acima do VAV, chama-se Rolen VAV, representa o O. Não é vó aqui, tá? Como a gente tivesse o som do V com o O, não. É o som da letra O. Isso é uma vogal longa. E temos ainda o Kamatis Katan. Kamatis Katan é semelhante ao Kamatis que nós vimos representando o A. Mas ela aqui é uma vogal que representa o O. Quer dizer, não vai confundir. Quando nós estivermos vendo a separação de sílaba, veremos que ela tem uma diferenciação e nós aprenderemos isso. Ela fica na mesma posição da Kamatis Gadol, que é a Kamatis a primeira, a maior. Kamatis Katan quer dizer a pequena Kamatis, tá? O pequeno Kamatis. E é uma vogal breve, com o som de O. Nós aprenderemos a diferença mais adiante. E o som vocálico U, nós temos o kibbutz, são esses 3 pontinhos na descendente. Ela é uma vogal breve. E temos o shurek. Não é o shurek, o desenho, é o shurek. Shurek é com o vav também, só que o pontinho fica na frente da letra, na frente do vav. E ela é uma vogal longa. São as duas que representam o U. Agora nós vamos ver outras vogais que são formadas a partir das mães da leitura, que nós vimos na introdução desta lição. A primeira delas é a Kamatis Malé. Perceba que tem um Kamatis, então é Kamatis. Malé é essa que termina com um Re no final. Ela é sempre utilizada no final das palavras. Lembre-se que na introdução eu falei disso. Com o Re, ela é sempre utilizada no final das palavras. Aqui não é uma vogal e uma consoante. A Kamatis com o Re formam uma vogal única, indissolúvel. A segunda é Tseriod, que é formado com o Tseri mais o Iod. Por isso que eu disse que se aprendêssemos as vogais simples, fica mais fácil identificar as vogais com mães da leitura. Tseriod é a Tseri com o Iod, tem um som do E. Então aqui tem o som do A, aqui tem o som do E. A Tseri Malé, som do E, sempre vai levar o som da vogal simples. Tseri Malé, final da palavra. Tseri com o Re. Tseriod pode ser usado no meio ou no final. Todos que tem com o Re, o Malé, é usado apenas no final, como vogal. Segoliod. Segoliod tem o Segol e a Iod, e o Iod. E ela é assim completa, ela pode ser usada no meio ou no final. Todas representam o E, essas 4 aqui. Essas 3, mais a 4 que eu vou mostrar, claro, né? Segol Malé, que é o Segol com o Re no final da palavra, com o Re, né? Final da palavra, representando também a letra, a vogal E, nossa vogal E. E mais ainda o Hirikiod, que é o Hirik com Iod, é uma vogal só. O Hirik com Iod tem o som da vogal I, da nossa vogal I, pode ser no meio ou no final, tá? E o Rolen Malé, que é o Rolen com o Re, essa sempre no final da palavra também. Muito rara, mas pode acontecer. Rolen Malé, e ela tem o som da vogal O, da nossa vogal O. Ok? Então, como é que é feita a leitura? Para a gente praticar um pouquinho algumas palavras só. Ela é sempre feita da direita para a esquerda, então ela começa aqui desse lado da página e vai para o lado esquerdo. E ela é da consoante para a vogal. Então ela começa com a consoante e vai para a vogal. Consoante e vogal. Ok? Sempre assim. Vamos ver como é que funciona. Não se preocupem com o significado da palavra, mas apenas com o entender como é a pronúncia, como é que se lê. Preocupe-se apenas com isso. Então aqui você tem um Kof, que tem um som de Q, e um Kamatis, com som de A, Q com A, K. Aqui você tem um Tet, com som de T, um Patar, com som de A, e um Lamed, com som de L. Então, Tal, Tal, Katal, Katal, Katal. Segunda palavra, Gimel,
um som de G. Aqui você tem um Roland Vav, lembre-se que isso aqui é um O só, e um Yod. Roland Vav com som de O e Yod com som de Y, ou I se você preferir, então você tem Goi, Goi. Terceira palavra, Dalet com som de D, Hirik, som de I, Bet, som de B, Tseri, som de E, e Resh, com som de Re. D com I, Di, B com E e Re, Ber, Diber, Diber, é assim que se pronuncia. Quarta palavra, som de Y, ou I, com som de E, Ie. Lamed com som de Le, e o Segolo com som de E. E o Dalet com som de D. Então, Led, Led. Então é Yeled, Yeled. A sílaba tônica é a primeira, Yeled. Nós vamos aprender essas palavras segoladas, como são chamadas, para a questão da tonicidade. Aqui nós temos mais uma, Yod com som de Y, Kamatis com som de A, e essa aqui é um Mem final, Mem final. Quem pegou o hebraico básico que eu comecei anteriormente já sabe isso, mas se não, na próxima aula nós veremos algumas letras que têm uma forma final diferente. Mas esse é um Me, som de Me. Então nós temos Yam, Yam. E aqui nós temos mais uma, temos mais essa e mais duas, temos o Lamed com som de Le, Kamatis com som de A, Yud com som de Y ou I. Então nós temos Lai, esse aqui é um Shva, nós vamos aprender. Esse aqui é mudo nesse caso aqui, nessa palavra. Então nós temos Lai, Lamed com som de Le, Kamatis com som de A, juntamente com o Re é um Kamatis Malé. Então a gente tem Laila, Laila. Penúltima palavra, Vav com som de V, Patá com som de A, Yod com o som de I ou Y. Aqui você tem, lembre-se, aqui a gente não vai falar essa, então Re com som de H, um Hzinho aspirado simples, um Hirkiod com som de I, Hirkiod, som de I, Vaierri. Aliás, essa aqui você tem um som de E. Nessa aqui vamos pronunciar. Vaierri. Vaierri. E por último, aqui você tem um Het. Som de dois R's. Het. Aqui você tem um Shurek. Som de U, que é um Vav com um pontinho. Shurek. E um Tzad. Tzad final, que é nesse formatozinho aqui. Então, Tzad final é som de tz, freio de Scania, tz. Então nós temos o Hutz, Hutz. E aí você começa a aprender então como é que se lê em hebraico. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Pratiquem, pratiquem, repitam, façam outros exercícios, inventem palavras, mas gravem as letras e gravem as vogais, porque nós estaremos agora começando a ler textos. Vou ensinar vocês a ler textos e aprender a separar sílabas. Então comecem a praticar. Se gostaram também, deem um like, deem um sababa, compartilhem com seus amigos. Se não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal e marque o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Shalom, o Leitraot. Leitraot, ou tchau, até breve, até mais.